A oração. Amados irmãos, hoje vou dar início mais um tema chamado a oração. A oração é extremamente fundamental para nós cristãos, porque é a nossa comunicação com Deus. Aqui uma pequena definição do que é oração. Em Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 4, Jesus estava a orar. E, descendo ele do monte, os seus discípulos perguntaram como eles deveriam orar. Deveria ser uma pergunta nossa também de como nós devemos orar a Deus. Eu vejo nesse texto o ensinamento básico quanto à oração, como orar. E ele está enfatizado no versículo 2, quando Jesus diz a eles: E lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Eu vejo aqui nesse texto a importância de como orar, onde nós, em primeiro lugar, devemos adorar a Deus. Está exemplificado onde diz: santificado seja o teu nome. Muitas vezes nós já iniciamos nossas orações com os pedidos e os agradecimentos. Mas Jesus aqui nos mostra muito claramente que o importante é que nós o adoramos, que nós, ao iniciarmos nossa oração, tenhamos essa preocupação de colocar as palavras de adoração. Então procure colocar em prática na sua vida. E o versículo 3, aqui ele já vem para os nossos pedidos e para os nossos agradecimentos. Outra pergunta que se faz é quando orar. Jesus tinha momentos para orar, geralmente era de madrugada, né? Além das orações feitas na cruz, o Evangelho de Lucas menciona a vida de oração de Jesus em 5 passagens. Jesus é um modelo de vida para o cristão. Então, devemos ter também momentos de oração, momentos a sós com Deus, momento a sós de oração com alguns irmãos. E nós vamos perceber isso aqui. No capítulo 5, versículo 16, diz assim: Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, onde as pessoas não iam chamá-los, onde ele estava a sós com Deus. Capítulo 6, versículo 12 diz assim: Num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus um longo tempo. Saiu para um determinado fim, que era orar. Capítulo 9, versículo 18 diz: Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. A importância, talvez, de montarmos alguns pequenos grupos para oração fora da igreja. Capítulo 9, versículo 28 de Lucas também diz: Aproximadamente 8 dias depois de dizer Jesus essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Capítulo 11, versículo 1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Importante ter um momento, um lugar para orar. Davi também tinha seus momentos de orações, os quais são bons para a nossa prática diária. Ao deitar, Salmos 3, versículos 4, com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Versículo 5, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, ao deitar, Salmos 4, versículo 3 diz assim: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso.
O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama ao deitar. Ao deitar é importante, o momento de oração antes de você deitar, entregar a Deus tudo o que aconteceu durante o dia, para que Ele possa ficar sabendo, pedir perdão dos pecados. Ao levantar, Salmo 5, versículo 2: Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Oraremos a Deus. Salmos 5, versículo 3: Pela manhã ouvirás a minha voz ao levantar. Nós oramos a Deus antes de falar com qualquer pessoa, antes de fazer qualquer coisa. É um bom ensinamento para aplicarmos quando orar, ao levantar-se, ao deitar. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. E durante todo o dia são as orações de que Paulo fala, orai sem cessar. Tenha momentos de oração a sós com Deus. É uma prática a ser desenvolvida por nós cristãos. Então, que esse pequeno estudo possa fazer de você um homem e uma mulher de Deus de oração. Até a próxima mensagem. Que Deus abençoe a todos.